Nos últimos 3 anos, esta comissão vem se reunindo para organizar a Semana Científica. Mas este ano, o trabalho, além de árduo, foi extremamente prazeroso, pois tivemos o privilégio de organizar as comemorações dos 80 anos da Faculdade de Medicina, que há várias gerações vem formando profissionais de qualidade e esperamos continuará cumprindo este papel que vem desempenhando tão brilhantemente. Não poderia deixar de agradecer aos membros desta comissão. Da Faculdade de Medicina, os professores Eduardo Nani e Ângela Ferreira, Selma Cias, Israel Figueiredo, Flávio Vasques, Salim Canaã, Maria Lúcia Santos, Alberto Gemal, Cláudio Feinstein, do Instituto Biomédico, a professora Sônia Altenburg, os alunos Ive Tavares e Kaline Trevezani e os secretários da Faculdade de Medicina, Marcelo Casanova e Lícia da Silva. Parabéns, Faculdade de Medicina. Seis anos espetaculares, amigos e sensacionais, tudo. Foram os melhores 6 anos da minha vida. Eu nunca fui tão feliz em um lugar, eu acho que não teria sido mais feliz em nenhuma outra faculdade. Muito feliz, feliz de saber que estou me formando numa faculdade que há 80 anos vem prezando aí pelo ensino de excelência, ensino público, e por fazer parte dessa casa aqui. A nossa querida Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense não começou com esse nome. Ela tinha um nome para nós e para mim e para muitos, muito saudoso, de Faculdade Fluminense de Medicina. Em 1920 e 21, no início do século passado, portanto, começaram as primeiras discussões a respeito de sua criação, e isto pelas mãos de Antônio Pedro Pimentel, pelas mãos de Barros Terra, pelas mãos de outros muitos. E então, quando o Antônio Pedro falou sobre a ideia dele de montar uma faculdade de medicina em Niterói, eu tenho a impressão, se a memória não está errada, de que isso foi por intermédio do Manuel Ferreira, que era um grande sanitarista da época, né? E que achou a ideia interessante e que achou que seria muito interessante chamar o Barros Terra, entre outros, né? E o meu avô aí passou a constituir essa equipe, passou a integrar essa equipe de fundadores, né? E ele, primeiro o diretor foi o Antônio Pedro, o segundo foi o Manuel Ferreira, o terceiro foi o meu avô. Isso é um recorte de jornal que eu achei, meu pai e os meus 2 tios aqui. Meu pai era professor titular, na época era professor catedrático. E esse tio aqui também era oftalmologista. Eu segui a linha do tio, e não do pai. E o meu avô foi um dos fundadores. O meu pai foi um fundador dessa faculdade. Era um amigo do Antônio Pedro e correspondeu então ao chamado do Antônio Pedro e veio à faculdade para realizar um verdadeiro sonho. Quando colava grau a primeira turma da Faculdade Fluminense de Medicina, ela ganhou a sua primeira sede definitiva na então Rua Visconde de Moraes 101, sede esta que mais tarde acabou por ser, infelizmente, não preservada, do que resta apenas o muro, e onde hoje é o Instituto Biomédico. O Maneco, por exemplo, Maneco Ferreira, que eu te falei, que era um homem de poder, foi ele que conseguiu esse prédio aqui. Ele era casado com a filha do interventor
E, conversando com o interventor, disse a ele, olha, nós vamos abrir a faculdade de medicina. Isso aqui era um asilo de velhos. E pediu ao interventor, será que não consegue? Aquele asilo que está com tão pouca gente, transfere o pessoal para um lugar melhor. O Maneco conseguiu a transferência, instalou o pessoal num outro prédio, e isso aqui se transformou em faculdade de medicina. Porque nós viemos para aqui, muitos, que nós fizemos vestibular na Praia Vermelha, sabe? Mas nós tivemos nota, mas não tinha vaga. Então a própria diretoria da Praia Vermelha, a Faculdade de Medicina lá do Rio, orientou, falou, ó, vocês que tiveram nota, que foram classificados, tem a Faculdade Fluminense de Medicina, é nova, luta contra certos preconceitos e tal, mas vocês querendo, vão lá, tem bons professores, gente aqui do Rio, de Niterói, médicos. Então nós viemos para cá e conseguimos vaga aqui. Aí que a minha turma foi uma das que colaborou muito, sabe, para o nome da faculdade. Porque todos os colegas parece que faziam por amor à faculdade de medicina, de Fluminense de Medicina. Isso aí é para você ver que a Faculdade Fluminense de Medicina saiu do nada. Saiu de 3 ou 4, já tinham tentado abrir uma faculdade e não conseguiram. E essa faculdade surgiu do nada pelo amor, pelo carinho, pela dedicação. Aí eu me matriculei lá. Feliz da vida, porque eu ia começar já a ser acadêmico de medicina. Mas acontece que eu continuei com o meu vício de sinuca e jogador de basquete pelo Fluminense. Eu disputava campeonato de basquete, disputava. Só quando eu comecei a frequentar a enfermaria, em contato com doente, que eu vi que tinha escolhido a profissão certa. A gente achava bonito ser médico. Eu que sou do interior, antigamente, padre e médico no interior era referência para tudo. Era conselheiro, era tudo. Tinha um tratamento especial. O grande problema é que essa história que surgiu por amor, terminou formando por amor alguns milhares e milhares e milhares de médicos que percorreram o Brasil inteiro, que estão percorrendo até hoje. Os tempos mudaram muito. Naquela época, em 31, a Faculdade de Medicina, Fluminense de Medicina, era uma faculdade particular. Até porque ela só foi federalizada em 1950, por um decreto-lei. Quando houve a federalização, suspenderam o salário. Por quê? Porque tem que acertar as contas. Suspenderam o salário e o que aconteceu? Ficou todo mundo na lona. E o Lagoa, Tomás da Rocha Lagoa, que foi diretor há muito tempo, se propôs, então, a tomar, eu pago, desde que vocês me paguem, não tem juro, não tem nada. E eles aí realmente nem assinaram, ficou de boca uma formalização. E quando todo mundo recebeu, todo mundo foi dar o dinheiro ao Rocha Lagoa. É uma família, minha filha, isso é uma família. Que os professores não ganhavam quase nada. Eu me lembro perfeitamente, quando estudante, que o professor tirava dinheiro do bolso para dar para comprar as coisas. O doente, às vezes, não podia comprar determinado remédio, o próprio professor comprava e dava ao aluno para comprar. Quantas vezes eu saí com o professor para comprar material para aplicar nos alunos? Aconteceu o seguinte, que havia o Hospital Antônio Pedro, que era um hospital maravilhoso,
fantástico e que foi feito para a prefeitura e para os médicos da prefeitura. Mas o fato é que conseguiu-se que a faculdade fosse para lá também. E todo mundo ficou com medo de ir para lá por causa dos médicos os médicos da cidade, que não queriam. Então, eu fui o primeiro a ingressar lá. O hospital vinha de uma crise muito grande, ele era um hospital municipal que foi assumido pela universidade num processo, de certa maneira, muito complicado, muito difícil, e os estudantes tiveram um papel muito importante na retomada do hospital. Isso foi antes de mim, isso foi em 61, 62. Não existia hospital cá entre nós. O Hospital Antônio Pedro estava fechado. E nós fizemos até um movimento nessa época. Foi em 1900, foi quando houve o incêndio do circo. Se eu não me engano, foi em 1961. Foi 61, quer dizer, nós então fomos lá para frente e tomamos o hospital. A verdade é essa, só estava funcionando a emergência. Nós tomamos o hospital e começamos a fazer a pressão para que ele passasse para... Aí já era uma universidade, para a universidade. O Azulay era o diretor da faculdade. Então eu fui para lá como assistente do reitor para organizar o hospital Antônio Pedro. Fizemos vamos dizer, um grupo, né? Então eu nomearia nesse grupo, naturalmente, o Barreto Neto, reitor, Iris Martins Ferreira, do Centro Biomédico, o Azulay, diretor da faculdade, Zé Hilário, e eu era o traço de união, vamos dizer, dessa gente com a missão de transformar o Antônio Pedro num hospital e num hospital de ensino. Não permitir que os alunos que tinham que fazer pela reforma o internato no 6º ano fossem fazer fora, como todos faziam fora, iam para aqui, para Santa Casa, senão, vão fazer no Hospital Antônio Pedro. Só para ter uma ideia, o nosso curso prático era feito no Rio, ou era no Moncourt Filho, na lá no Caju, quer dizer, na época não tinha ponte, não tinha nada, né? Quer dizer, tinha que ir só de barca, ia naquela barca que rodava ainda. A faculdade era uma diáspora, era espalhada em vários... O Hospital Antônio Pedro foi... A luta pelo Hospital Antônio Pedro foi exatamente a luta pela unidade da Faculdade de Medicina do ponto de vista hospitalar. E com isso, realmente o hospital, de repente, ficou, no meu entender, e na da maioria dos professores titulares, o melhor hospital de ensino do Rio de Janeiro, da área do Rio de Janeiro. A nossa turma, nossa geração teve um papel muito importante na reestruturação do hospital também. Nós trabalhávamos no hospital, dávamos plantão, ajudamos a constituir as equipes de plantão da emergência. Foi um período também muito criativo, muito rico para o desenvolvimento da formação geral do médico, quer dizer, o aspecto da formação do caráter médico, da responsabilidade com a população. Foi um período muito, muito importante. A mudança do currículo da faculdade ocorreu também, quer dizer, fruto desse período de amplas discussões que aconteceram na década de 60, 70, no interior das escolas médicas, não só do Brasil, como da América Latina como um todo. Houve um questionamento muito grande sobre
a qualidade dos currículos médicos. Foi um período em que a medicina começou a mudar, foi um período em que a medicina começou a se tornar mais tecnológica e a atividade médica individual, a relação médico-paciente começou a ser menos relevante na prática médica, o que era um equívoco. E aí começa a haver todo um movimento de formação de profissionais precocemente especialistas. O menino entrava na faculdade já sendo oftalmologista, ortopedista, e aí meio que abandonava o resto, então ficava com uma formação capenga, uma formação deficiente, e você via muito uma desumanização do médico. E a gente via várias discussões sobre currículo já vinham acontecendo na faculdade, mas muito copiando modelos que aconteciam, mas sem um forte embasamento teórico. Aí chamei os coordenadores de lá, da época até, para ver se a gente mudava aquilo lá. Uma delas, a pessoa fundamental em todo esse processo, que foi quem efetivamente assumiu para si a implantação, tanto como diretora da faculdade como coordenadora do curso de medicina, que foi a professora Rosana Bittencourt. Aí nós conversamos, eu, ela, o Santini, a Maria Gabriela, quer dizer, um grupo, quer dizer, começou a conversar para fazer essa mudança. Eu fiquei 6 anos na coordenação do curso, tentando avançar nessa proposta. E avançamos muito. Eu tinha um material até que eu guardo até hoje, acho que a única coisa que eu guardei, com umas transparências que estão amareladinhas, que eu ia fazer apresentações em todos os departamentos da área básica, do biologia. E lá dentro do colegiado, uma briga danada, quer dizer, e até que chegou um dia que a Rosana, que é muito minha amiga, eu fui professor dela, e ela sempre, quer dizer, me tratou com muito respeito, eu também, tá? E aí nós fazemos, Rosana, vamos bater o martelo, senão não vai sair nunca esse negócio. Já está 10 anos esse negócio e não sai. Então, teve muita gente ajudando, o professor Rogério Benevento, N pessoas. E eu ia a departamentos falar, fazer uma exposição, tentar convencer as pessoas. Então, tem uma coisa assim meio, muito amarrada comigo, né? Em 94, o currículo foi implantado. Então, o estudante passou a ter não só uma visão daquilo que era ultra especializado do hospital universitário, mas também ter uma visão daquilo que é mais frequente do que ocorre nos postos de saúde, nos centros de saúde e nos hospitais não universitários. Ou seja, você não forma um médico para ele mesmo, você forma um médico para atender a saúde da população. Então, o currículo foi feito para que ele veja o homem como um ser integral e que construa isso. Né? Essa é a filosofia, não é a prática ainda. E as análises que têm sido feitas do desempenho dos profissionais formados nesse modelo são análises que mostram que esse modelo é eficaz. Então, ele tem um valor histórico muito importante. E sabe, eu tenho assim um carinho muito especial por ele. Por que você escolheu a UF? Porque é uma faculdade que tem grande desempenho na medicina, tem um currículo bom, tem tirado bons conceitos pela ENAD, pelo Provão. Nossa, muito bom. Acho que é até melhor do que a minha primeira opção. Acho que eu não estaria tão feliz quanto eu estou aqui. Essa nova grade daí faz você aprender outras coisas de outros cursos, assim, e tipo, medicina não era certeza para mim. Eu tinha dúvida em outras áreas da saúde, daí é bom que eu fico vendo outras coisas. Mas tá com certeza, gosta de medicina? Não, agora não, tenho certeza, é isso mesmo. E uma boa relação médico-paciente, que é uma coisa que a UF trabalha bastante com a gente, esse tema. E achei bem voltado para uma saúde mais humanizada, então eu estou buscando isso também aqui. Tá, o nosso curso ele tem algumas peculiaridades em relação aos outros cursos no país, que é uma inserção precoce na rede. Desde o começo a gente tem atividades no trabalho de campo, a gente tem uma participação muito ativa assim, da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. Isso facilita bastante para a gente, como estudante de medicina, como acadêmico, de perceber desde o começo da universidade que ela tem uma função social que é ser voltada para as necessidades de saúde da nossa população. E isso para a gente é o fundamental e o tônico que perpassa todo o nosso curso. Assim. Eu acho que
essa talvez é a característica mais marcante, mais brilhante do novo currículo. Foi muito lindo. Nós colamos um grau no municipal. Todos já nos lembramos de quanto o Rogério nos avisava. Olha, o professor Rocha Lagoa vai perguntar para vocês, meus filhos, o que é o buraco de conjugação. Como vocês estão aprendendo anatomia moderna, dizia o Rogério, vocês digam, é o forame intervertebral. E isso é inesquecível para todos nós. Do notão, que para Rogério era 6 ou 7. É isso que eu falo. Quer dizer, eu reprovava, mas eu tinha moral para reprovar. Porque eu ficava à disposição do aluno, quer dizer, em tempo integral, o dia inteiro. Até aquele pessoal que trabalhava e que só podia ir lá de noite, eu dava aula de noite para ele. Tinha uns exigentes. O Barro Serra era chato, babu. O velhinho era tinhoso mesmo, sabe? Mas para o nosso bem, né? E ele adorava a faculdade, o Barro Serra. Eu uma vez entrei para dar aula, e na hora que eu entrei, uma aluna me deu 2 bombonzinhos. Eu guardei o bombonzinho e fiquei dando aula. Aí eu fiz uma pergunta à turma. E disse, olha, quem responder ganha um bombom. Viu? Aí uma moça respondeu. Pessoal, você fez jus a um bombom. Eu entreguei o bombom a ela. Depois continuei e tal. Aí eu fiz outra pergunta. Aí a turma perguntou, vale bombonzinho também? Eu disse, vale, ainda tinha mais um. E acabei toda vez, por causa disso, toda vez que eu dava aula, no final da aula, eu dava uma caixinha de bombom para os homens e outra caixinha de bombom para as mulheres. Isso eu fiz durante muitos anos. Aí eles começaram a denominar a cardiologia de cardiobombologia. O burburinho dos alunos no pátio, quando preocupados com as provas, por exemplo, do professor Otílio Leite Machado, filho do Tico Otílio. Com uma turma que trazia comida de casa, porque não tinha dinheiro para comer fora, e trazia uma marmita para esquentar aqui em cima. E o servente era o homem que tomava conta das marmitas, né? Teve um dia que ele queimou as marmitas todas, ele foi embaixo lá correndo comprar comida para dar, para a turma não ficar sem comer. Quando foi se pagar ele não aceitou, não. Um servente. Então são atos de bondade que eram tão espontâneos e vivos que deram vida às paredes dessa faculdade. Entende? Entre universidade e faculdade eu tenho 39 anos. Eu sou funcionário da secretaria da faculdade. É um trabalho agradável que dá muito prazer, né, para a gente fazer. E eu costumo dizer, eu estava até comentando com os meninos, que o importante do trabalho da gente é a gente gostar do fazer. E eu gosto muito do que eu faço. A faculdade é uma parte de minha vida, né? Eu até escrevi uma coisa que é mais ou menos assim. Falar da faculdade de medicina, né, essa octogenária querida, onde eu tenho o privilégio de trabalhar, é um prazer. E o importante na vida da gente é gostar do fazer. Gosto do que faço. Por isso me sinto realizado e ouso a dizer, faculdade de medicina, me orgulho de você, certo? Eu vou contar uma recente. Eu estava tomando um cafezinho aqui embaixo, que tem um armazém do café, e aí tinha uma senhora com uma moça. Ela se aproximou de mim, disse, o senhor é o professor Pareto, né? Sou. Eu fui sua aluna.
E depois, quando ela foi embora, ela disse assim no meu ouvido, baixinho: professor, o senhor não sabe quanto eu gostava do senhor. Entendeu? Eu achei isso muito engraçado. Só que ela não disse gostava, disse um outro termo. Que termo que ela usou? Eu não vou dizer aqui. Por quê? Hein? Por quê? Por quê? Professor, eu tinha uma tesão pelo senhor. Você não vai publicar isso, pelo amor de Deus. Viu? Quer dizer, eu me aposentei e resolvi não fazer nada. Resolvi continuar dando aula, mas logo em seguida disse que não, agora eu vou parar, quer dizer, e vou descansar. Eu vou descansar. E realmente nunca mais fui no Anatônio. Falei assim, não vou mais lá, porque se eu for lá, aquilo lá é uma cachaça, eu vou acabar apanhando um bisturi, vou querer cortar. O importante é que todos sentimos até hoje um grande orgulho de termos sido alunos da Faculdade de Medicina, Fluminense Medicina, hoje Federal Fluminense. Eu estava e estou muito feliz por estar dirigindo a Faculdade de Medicina da Federal Fluminense no momento em que ela completa os seus 80 anos. A minha experiência foi a melhor. Eu devo dizer que eu não só tive a oportunidade de ensinar, como tive a oportunidade de aprender muito. Isso me traz muitas recordações, tudo aí tem um perfume que me lembra alguma coisa. Aliás, esta é uma belíssima oportunidade para que a gente apele a todas as autoridades constituídas da Universidade Federal Fluminense, as autoridades constituídas do Ministério da Educação, dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e da Saúde, já que educamos para a saúde e para cuidar da saúde, para que olhem, e a municipalidade também, ao prefeito de Niterói, para que nós possamos juntos nos darmos as mãos, juntarmos esforços para resgatar a sede da Faculdade de Medicina. Ela é a única unidade com este porte que não tem uma sede. E isto tudo nos deixa, a todos da Faculdade de Medicina, muito ao léu, muito saudosos de uma identidade. E reivindicando com toda a nossa força, com todo o nosso coração, que ela venha a ter. Meus parabéns, felicidade para você, que você tenha êxito e aprenda a ter as oportunidades que você não tem.